das aspas. O PHP trabalha de uma maneira específica em relação a aspas simples e aspas duplas. Se eu utilizo aspas simples, eu estou querendo atribuir exatamente aquilo que é representado entre as aspas. Se eu utilizo aspas duplas, o PHP entende que conteúdos de caracteres especiais e variáveis devem ser expandidos. Então, se eu tiver variáveis aqui dentro das aspas duplas, o valor da variável é mostrado. Se eu tiver uma variável aqui dentro da aspa simples, ele não vai mostrar o conteúdo da variável, mas sim a própria variável escrita, né, o nome da variável escrita. Então tome cuidado com isso. Tá? Então, com aspas duplas o valor é expandido. Com aspas simples o valor não é expandido. O valor é o valor do texto mesmo. Alguns caracteres especiais, né, o de escape. Tem o /n, que é para representar uma nova linha. /r é o é o retorno de carro, né, que é utilizado no Windows em conjunto com o /n para se quebrar uma linha. /t, que é uma tabulação. // serve para representar o próprio caractere barra. O $$ para representar o símbolo dólar. /aspas simples para representar o próprio caractere aspas simples. E /aspas duplas para representar o caractere aspas duplas. Também possui o recurso, né, de arrays, né, ou vetores. Bastante simples, né, o modo de se trabalhar com vetores no PHP é muito fácil. Um vetor, basta você colocar entre colchetes, na frente da variável, o índice. Né? Então, se você colocar aqui, por exemplo, $ estilo musical índice 0, significa que eu estou atribuindo ao índice 0, a posição 0 do meu vetor, o valor jazz. Um outro recurso interessante também é a possibilidade de se trabalhar com índices string. Né? Além dos números, eu posso trabalhar com índice string. Então, estilo musical no índice MPB é Chico. Então, aqui significa que na posição MPB do meu vetor eu tenho o valor Chico. É muito interessante esse recurso que o PHP traz. Em relação aos tipos booleanos, no PHP não tem, né, um tipo boolean, né, fixo. Embora ele traga lá as palavras reservadas true e false, ele não tem um tipo de variável boolean. Então, como que ele trabalha? Ele trabalha com inteiros. 0 é para falso e qualquer valor diferente de 0 é considerado como verdadeiro, como true. Tá? Agora, aquilo que eu havia comentado anteriormente, que é a possibilidade de converter tipos de variáveis. Então, eu tenho o 20, né, um número inteiro 20, sendo colocado aqui na variável valor. O valor, esse 20, equivale a integer de 20. Né? Internamente ele está sendo considerado como inteiro e o valor dele é 20. No caso, se eu quiser que esse valor seja convertido para double, né, ou um valor ponto flutuante, eu coloco aqui valor, recebe, entre parênteses, o tipo que eu quero converter, no caso double, e a variável, né, no caso valor. É interessante que, no caso, se eu tiver um valor aqui quebrado, né, um valor, por exemplo, 3.9, que é ponto flutuante, eu posso converter esse valor para inteiro, né, truncar esse valor, colocando entre parênteses int antes da variável. Então, se eu colocar
$valor recebe int, entre parênteses, $valor, ele vai pegar só a parte inteira do meu valor double, né, do meu float aqui. É interessante, né, que eu vou voltar a falar dessa parte de transformações de tipos quando eu estiver falando da passagem de parâmetros, principalmente utilizando o método get, que por motivos de segurança é interessante que a gente converta esses tipos aqui para garantir uma entrada mais segura, né, quando se trata da passagem de parâmetros. Operadores, né? Nós temos lá os operadores aritméticos. Isso aqui é padrãozão, né? Igual na linguagem C. Adição, subtração, multiplicação, divisão e módulo, né? Que é o resto da divisão de um valor pelo outro. Atribuição, né? Também segue os moldes da linguagem C. Igual é atribuição, mais igual é atribuição com adição, menos igual atribuição com subtração, multiplicação igual atribuição com multiplicação, divisão igual atribuição com divisão e porcento igual atribuição com módulo. Pontinho igual é a atribuição com concatenação. Então, para concatenar strings, né, utilizamos o ponto. Um exemplo, né, variável curso recebe 7. Curso mais igual a 2, quer dizer que a variável curso fica com o valor 9. Alguns operadores lógicos. AND é o E, o OR, o OU, o SHOR é o OU exclusivo. O exclamação significa NOT, né, inversão. E-comercial é mais utilizado, né, para a representação de AND, né, do AND. E pipe é mais utilizado para representar o OR, né, o OU, do que esses dois primeiros aqui. Então vocês provavelmente encontrarão mais esses dois últimos aqui do que os dois primeiros. Para comparar, né? Para comparar também é igual na linguagem C. Ó. Quando eu quero dizer que uma coisa é igual a outra, eu utilizo dois sinais de igual. Então, igual, igual. Diferente, exclamação, igual. Menor, sinal de maior. Menor, igual. Maior, igual. Um bloco de if. Como que eu faço um if? Mesma coisa que na linguagem C. Então, eu coloco lá if, a expressão, as instruções caso a expressão seja verdadeira, else, if, caso seja falso, e eu também queira fazer uma outra comparação, e no caso de nenhuma das condições serem satisfeitas, ele entra no else e executa as instruções definidas aqui. Então, por exemplo, if A maior que B, né, a variável A maior que B, mostra uma mensagem: A é maior que B, e o B recebe o valor de A. Fechei o bloco do if e abri aqui o else. Caso contrário, ele mostra A é menor que B. Instrução while, né, um bloco de loop. Então, um exemplo aqui. $i recebe 1. Enquanto o i for menor ou igual a 10, ele vai mostrar uma mensagem na tela e vai incrementar a variável i, né, até que o i receba o valor 11, e aí vai sair fora do laço, não vai entrar mais nesse laço. Também é exatamente igual à linguagem C. Do while. O do while, a diferença é que o teste é feito no final. Então, primeiro ele executa e depois faz o teste. A garantia é que aqui ele vai executar pelo menos uma vez, enquanto que lá no while ele não obrigatoriamente vai executar uma vez. Então ele começa do, e aí ele faz
uma verificação aqui. Se o i for maior ou igual a 15, mostra a mensagem aqui, ok, teste recebeu falso. Fecha o if aqui e a condição de repetição é que enquanto o teste for verdadeiro. Caso o teste seja falso, ele cai fora. Com isso ele corre risco, né, de executar uma vez, enquanto que o while ele não executa, pode não executar nenhuma vez, né. Instrução for também é igual na linguagem C, ó. Então for $i começando no 1, ponto e vírgula, $i menor do que igual a 10, que é a condição de fim de repetição, né, de parada de repetição, e a condição de incremento é $i mais mais. Então ele vai incrementar de 1 em 1, e aqui dentro, né, do for ele vai mostrando cada valor aqui. Instrução switch, né, instrução switch, né, o case, é a mesma coisa que uma série de ifs, né, de instruções ifs. Então eu coloco switch, a variável que eu quero avaliar, e coloco os valores que vão ser utilizados. Então caso seja 0, coloco o que eu quero, break. Caso seja 1, executa a instrução que eu quero, break. Caso seja 2, executa a outra instrução, break, e assim por diante, tá? O break ele é necessário porque senão ele vai executando os cases, né, em sequência aqui, né? Não é isso que eu quero que ele execute o case, entre na instrução e depois caia fora.